Olá pessoal, nessa aula nós vamos tratar do problema de interpolação de funções e aproximação polinomial. Bom, para motivar esse problema, essa aula de hoje, o assunto tratado, vamos imaginar a questão, o problema de crescimento populacional, onde foram colhidas ao longo do tempo as quantidades das populações, né, da população ao longo do tempo. Nesse caso especificamente, aqui uma população de protozoários foi medida ao longo dos dias, né, mas esse mesmo modelo serviria para uma população ao longo dos anos ou das décadas também, de população de pessoas mesmo. Então aqui a gente vê que foram feitas algumas amostras de dados, né, começando aqui até o segundo dia, depois no segundo dia, e aí cada ponto desse representa a quantidade de indivíduos, né, a quantidade da população, o tamanho da população contada ao longo dos dias. Bom, a partir desses pontos é muito comum a gente querer, por exemplo, descobrir outras informações além dos dados que foram colhidos. Por exemplo, eu poderia querer saber quantos indivíduos tem na população depois de 10 dias. Você perceba aqui que no 10 não diz a quantidade de indivíduos, né, em vários momentos. Ou não tem essa informação, só tem em alguns dados, né, a quantidade de pontos aqui. Do mesmo jeito, eu poderia também querer saber, lá no 100º dia, que não está aqui no nosso gráfico, quantos indivíduos teriam. Então, problemas como prever a população num determinado futuro a partir dos dados que eu tenho, ou querer calcular em lugares, em pontos do domínio onde eu não conheço a função, são problemas de extrema relevância, né, e que me permitem justamente tratar através do que a gente chama de interpolação. Então, por exemplo, eu posso querer descobrir aqui no 10º dia quantos indivíduos tem a partir desses pontos aqui iniciais. E não só no 10º dia, mas eu posso querer saber em qualquer instante aqui, né, ao longo do tempo e até no futuro, numa previsão, reconstruindo uma função aqui contínua, né? Por exemplo, usando tudo isso, usando todos esses pontos amostrais, eu consegui descobrir toda essa informação. Isso aqui é um problema típico de interpolação, que é o que a gente vai tratar ao longo dessa aula aqui, tá? A importância dele. Então, esse problema de interpolação, a preocupação desse problema é a gente, a partir de um conjunto de informações, a gente reconstruir, a gente descobrir, digamos, uma função contínua com certas propriedades importantes que nos permitam calcular a informação em qualquer instante, além das informações iniciais que eu tenho. E, especificamente, a gente vai tratar do problema de interpolação polinomial, onde a função que eu quero interpolar, que eu quero reconstruir para representar todo o meu dado contínuo, é o que a gente vai chamar de um polinômio. Tá? Então, um polinômio, em outras palavras, é uma função contínua que transforma aqui, ó, números reais, um polinômio P, ele pega números reais e transforma em outros números reais, né? Ele pega um número x e a partir dele eu obtenho um outro número real, y, que é a saída de p de x. Aqui está a descrição geral do que é um polinômio. Um polinômio é uma função que recebe uma variável x como entrada e ele transforma, ele obtém um outro número através de uma expressão desse tipo, onde a variável x aqui, a única operação que está envolvendo a variável x é a potência, tá? X elevado à potência n, potência n-1, potência n-2, vai diminuindo até potência quadrada, potência 1 e a potência 0, x elevado a 0 aqui, tá? Além da potência, essa variável é multiplicada por outro número real, que são números constantes, representados aqui por a n-1. Esse n, n-1 são os índices só para indicar qual é o número que está multiplicando o x elevado à potência n.
E AN-1 significa o número que está multiplicando o x elevado à potência menos 1 e assim por diante, tá? Então, vocês percebam que no polinômio eu tenho essencialmente multiplicação de números reais, por exemplo, esse AN vezes esse x. Aí você pode dizer, não, mas tem a operação de potência. Mas a potência a gente também pode interpretá-la como produto. X vezes x vezes x aqui, tá? E soma. Então, em última instância, um polinômio, eu tenho as operações de reais, números reais envolvidas no cálculo aqui da saída dessa função, ela envolve essencialmente soma de reais e produto de reais, tá? Então, mais especificamente, isso aqui forma um polinômio de grau n. Essa letra n aqui representa o grau do polinômio. E cada um desses A0, A1, AN são constantes reais, ou seja, são números fixos, né? Onde o n, como eu falei, é um número inteiro não negativo que representa o grau do polinômio. É importante destacar que o nosso objetivo vai ser usar funções dessa natureza, desse tipo, para a gente reconstruir ou interpolar informações que eu tenho a partir de algumas informações iniciais. E esse polinômio, o objetivo dele é aproximar ou representar uma função contínua qualquer, tá? E qual é a grande vantagem de a gente usar polinômios? Especificamente nas áreas de análise numérica, problemas de processamento numérico, problemas computacionais, os polinômios eles apresentam a grande vantagem de só apresentarem soma e multiplicação de números reais, que são operações extremamente convenientes para o computador. Devido à natureza do computador, ele trabalha essencialmente com essas duas operações. Se a gente aproxima ou interpola usando funções não polinomiais, outras funções, eu teria que, essencialmente, usar outras operações entre reais, além da soma e da multiplicação. É o caso de funções, por exemplo, trigonométricas, que envolvem todas as funções, as operações trigonométricas. Operações transcendentais e gerais, que aparecem outras operações, além da soma e da multiplicação de reais, aparecem operações como operações logarítmicas, operações exponenciais, enfim, operações de radiciação. Essas operações elas não são operações razoáveis de se fazer no computador, de aproximação numérica. Então, esse é o motivo principal de a gente estudar técnicas que eu posso interpolar informações ou aproximar funções através de funções polinomiais, tá ok? Então, o que eu quero dizer é que exatamente isso, os polinômios eles acabam sendo muito úteis para aproximar uniformemente as funções contínuas. Existe um teorema muito importante, que é o teorema da aproximação de Weierstrass, que nos garante que eu sempre posso aproximar uma função contínua qualquer por uma função polinomial. Repito, uma função contínua qualquer, matematicamente ela tem as importâncias, mas para usá-las para aproximação numérica, elas não são convenientes, porque apresentam operações bem mais complicadas, além de soma e multiplicação de números, ao contrário dos polinômios. Bom, então, esse teorema, o teorema da aproximação de Weierstrass, vai ser a base que nos garante que eu sempre consigo ter um polinômio para aproximar uma função. Vou enunciar ele aqui e a gente vai tentar entender, né? E a partir desse teorema, a gente pode tranquilamente usar os polinômios para os nossos objetivos. Então, esse teorema diz o seguinte: dada uma função contínua no intervalo fechado AB, tá? Seja f essa função. Então, para todo epsilon maior que zero, esse epsilon aqui significa um número muito pequeno, qualquer número pequeno, tá? Isso daqui ele vai ser usado para eu aproximar o polinômio da função, tá? Esse epsilon, o objetivo dele é dizer que ele é tão pequeno quanto eu queira. Então, para qualquer número tão pequeno quanto eu pense, eu imagino, sempre vai existir um polinômio, p de x, tal que a distância entre ele e a função f dada, aqui o módulo dessa diferença representa a distância do polinômio à função, sempre vai ser menor do que aquele número pequeno que eu imaginei.
Na prática, o que é que eu estou dizendo? Dada uma função f, eu posso, qualquer número pequenininho que seja tão próximo quanto eu queira, eu posso sempre ter um polinômio se aproximando dessa função, tá? Que é o nosso objetivo, descobrir esse polinômio, tá? Então, vamos, por exemplo, só visualizar aqui esse resultado, né? O que é que ele diz? Imagina aqui o gráfico de uma função f qualquer. Essa função f de x pode ser qualquer função contínua. Então, eu posso ter aqui na vizinhança dela um polinômio tão próximo quanto eu queira. Como é que a gente traduz esses termos matemáticos? Significa que eu posso imaginar um epsilon, um número, que representa uma distância até essa função. Então, imagina aqui, ó, esse tracejado é a distância, da função f, que é a curva vermelha, até esse tracejado é epsilon, é a distância, tanto ou para cima ou para baixo aqui, tá? Então, esse gráfico tracejado aqui representa a função f, que é a original, mais o epsilon. E aqui é o f menos o epsilon, tá? Então, isso aqui forma o que a gente chama de uma vizinhança da função f, uma vizinhança tubular. Se o meu epsilon for muito pequeno, essa vizinhança diminui, eu estou me aproximando tanto quanto eu queira aqui do y. E o que esse teorema diz é que dentro dessa vizinhança eu consigo aqui ter um polinômio aqui dentro também, acompanhando aqui, ó, essa curva azul representa o polinômio p de x. Se você perceber, a distância de p, de qualquer ponto de p a qualquer ponto de f, ela é menor, ela está dentro da vizinhança, ela é menor do que o epsilon, tá ok? E aí a gente diz que esse polinômio ele aproxima o f dentro dessa tolerância epsilon aqui, tá ok? Então, dado que esse teorema nos garante esse resultado, a gente vai tentar trabalhar para descobrir bons polinômios para aproximar a função. Outro detalhe importantíssimo é que, além de os polinômios serem relativamente fáceis de tratá-los numericamente no computador, são funções contínuas também com propriedades matemáticas importantes. Tanto as derivadas quanto as integrais dos polinômios, eles além de serem fáceis de calcular, eles também determinam, são polinômios, tá? Então, eles também podem ser tratados com base nas operações, todas as propriedades que envolvem polinômios. Então, no final das contas, devido a todas essas razões aqui apresentadas, é importante a gente explorar a interpolação polinomial para representar funções contínuas de qualquer tipo, né? Funções reais. Bom, a gente pode, para entender melhor, relembrar aqui um exemplo bem conhecido que é o polinômio de Taylor, né? Que são polinômios usados para aproximar funções. Então, vamos revisar um pouco isso aqui. Quem já viu, acredito que vocês já viram. Quem não viu, aproveita para entender um pouco, né? Eu não vou entrar em muito detalhe, mas apenas explorar a ideia aqui do polinômio de Taylor. Esse polinômio ele é muito importante porque ele acaba servindo de base também para a gente fazer diversas construções em análise numérica, né? Ele tem um valor também histórico importante aqui. Então, o que é que o polinômio de Taylor ele faz? Dada uma função diferenciável f, ou seja, essa função aqui pode ser derivada, né, até uma determinada ordem, eu quero aproximar essa função em um determinado ponto do seu domínio, no ponto x igual a A, por um determinado polinômio de grau n. Então, eu tenho a função, eu escolho um ponto do domínio, que é esse ponto A, x igual a A, e naquele ponto eu vou ver um polinômio que seja próximo à função f. Então, aqui está a fórmula de Taylor, polinômio de grau n, ele é dado por essa fórmula. Vocês percebem que a fórmula ela contém são somas, né? Ó, aqui são as parcelas da soma, vamos entender a cara geral dessas parcelas. Ó. Então, aqui a primeira parcela é a função calculada no ponto A. Lembre-se que esse ponto é um ponto dado, é onde eu quero aproximar a função pelo polinômio. O segundo termo é a primeira derivada calculada no ponto A, multiplicada por essa diferença aqui, x menos A.
A segunda parcela dessa soma seria a segunda derivada, e a mesma diferença calculada ao quadrado. Se a gente seguir aqui o raciocínio, a próxima parcela vai ser a terceira derivada calculada no ponto A, vezes essa potência ao cubo, depois vem a quarta derivada vezes a potência quarta, até que eu chego na enésima derivada, calculada no ponto dado A, e a potência elevada a n. Se vocês repararem, esses denominadores são todos aqui calculados como fatorial, né, do termo que estou levando aqui em questão. Aqui é como se fosse f ao termo zero. Então, é a própria função. Aqui o fatorial de zero. Eu posso imaginar que x menos a elevado a zero, que dá 1. Vocês vejam o segundo termo aqui. É o fatorial de 1 aqui embaixo. Aqui x menos a elevado a 1, a função 1. Fatorial de 2. Aí viria fatorial de 3. No final das contas, eu estou escrevendo isso só para mostrar para vocês que tem uma fórmula para cada termo desse geral dentro de uma soma, o que me permite escrever o polinômio de Taylor como um somatório onde o termo geral é dado justamente pela derivada de ordem k, calculada no ponto A, isso é comum em todos os termos, que multiplica x menos a elevado à potência k, é a ordem do termo, dividido pelo fatorial de k, tá? Dentro de um somatório. Então, isso aqui é o que a gente conhece como polinômio de Taylor, que serve para aproximar minha função f pelo polinômio p, de grau n, no ponto A, tá ok? Bom, então, a gente pode, só para fortalecer, vamos ver um exemplo aqui e fazer uma análise sobre isso. Vamos calcular aqui os 6 polinômios de Taylor. Quando eu digo 6, porque eu tenho de grau 1, grau 2, grau 3, eu posso calcular quantos eu queira, tá? De grau 0, grau 1, eu quero de grau 0 até grau 5. Então, forma 6 polinômios aqui. Para aproximar a função exponencial aqui, em torno do ponto A igual a 0, tá? Então, vamos só relembrar aqui. Aqui está a fórmula do polinômio de Taylor, né? Aqui ela é estendida. A função, uma primeira derivada, segunda derivada e assim vai, até a enésima derivada. Como eu quero calcular no ponto A igual a 0, eu sei que A vale 0, então a gente já vai jogar o 0 aqui, tá? Em cada onde tem A, a gente está jogando o 0 aqui. Então, a fórmula se reduz a isso aqui, ó. Então, vamos calcular o valor da função no 0, a primeira derivada no 0, a segunda e assim por diante. A função exponencial, a gente sabe que a derivada dela, primeira, segunda ordem, terceira, qualquer derivada dá o próprio e elevado a x. Então, como eu tenho interesse em calcular essas funções no ponto 0, qualquer derivada ou a própria função calculada no ponto 0 dá 1. Então, todos esses f de 0, primeira derivada de 0, segunda derivada de 0, enésima derivada de 0, dá tudo 1. A nossa função se reduz a 1 mais 1 vezes x. E aí aqui já seria o primeiro polinômio de grau 1. Vocês vejam que no polinômio de grau 1, eu perco todas essas informações aqui, daqui para trás, tá ok? Então, esse é o polinômio que vai representar a função exponencial em torno da origem, que é onde o A é 0, ela é aproximada por esse polinômio. De grau 2, eu vou até o termo 2 aqui, até esse termo, que vai ser 1 meio vezes x ao quadrado. Ó. Então, aparece aqui. Ao de grau 3 vem até o x ao cubo, né? Ó, sobre o fatorial de 3. O de grau 4 vai até x à quarta fatorial de 4. Grau 5, x à quinta fatorial de 5. E assim por diante. Eu poderia fazer qualquer grau que eu queira, né? Então, vamos ver o que é que acontece. Qual o comportamento dessas funções? O de grau 0 eu não especifiquei aqui, mas o grau 0 seria apenas o f do 0, tá? Seria p de 0 de x igual a f de 0, que ou seja, seria 1. P0 de x é igual a 1, não está aqui. Vamos dar uma olhada, pessoal, por exemplo, nos gráficos desses polinômios aqui da nossa função para a gente fazer uma análise. Ó, aqui está em vermelho, aqui a função original, y igual a e elevado a x. Aqui esse ponto em destaque preto justamente está na origem, que é onde A igual a 0, né? Aqui no nosso domínio é onde eu quero aproximar. É nesse ponto
que eu quero aproximar a minha função pelos polinômios. É importante destacar, pessoal, que no ponto onde eu quero aproximar, olha aqui para essa fórmula, qualquer uma das duas. Se eu substituo o valor de A aqui no meu polinômio, qual é o valor do polinômio no ponto A? Onde tiver x, eu substituo por A aqui, ó. Então, aqui dá zero, ele zera todo mundo aqui, ó. Daqui, do segundo termo por diante, tudo é zerado por causa dessa diferença, x menos A. Como x vale A, isso dá zero. Então, o Pn de A é igual a f de A. O que é que isso significa? Que no polinômio de Taylor, o ponto onde eu faço a aproximação, o polinômio sempre é igual à função. Lembre-se que o meu objetivo é ter um polinômio que seja o mais próximo possível da função. Então, no ponto, ele sempre é igual. Então, todas essas curvas estão passando por esse ponto. Eles se interceptam aqui, tá ok? Então, aqui, vamos olhar cada uma delas. Aqui em amarelo está o polinômio de grau zero, que é o P de zero de x igual a 1. Tá? Se eu substituir aqui só o primeiro termo, fica P de zero igual a 1. Ó. Então, dessa reta constante aqui é o polinômio de grau zero. Aqui, pontilhado em rosa, é o polinômio de grau 1, que é essa equação 1 mais x, aqui está o gráfico dela. O P de 2 aqui daria essa parábola aqui, que está em verde, ó, que é uma parábola, tá? Que ela continuaria e teria uma concavidade aqui para cima. O P de 3 aqui seria uma curva, um polinômio de grau 3, tá? P de 4 é um polinômio de grau 4, P de 5 de grau 5 e assim por diante. Então, nesse exemplo em particular, vocês percebam que dá a impressão de que, à medida que eu aumento o grau do polinômio, a função polinomial está se aproximando melhor da minha função original. Tá? Mesmo que isso aconteça, é importante a gente entender que em qualquer uma delas, à medida que eu vou me afastando do ponto A, aqui, ó, vou andando no meu domínio, a diferença entre a função original e o polinômio que aproxima vai aumentando. Quer dizer, é uma aproximação, porém ela tende a ser uma boa aproximação na vizinhança do ponto do ponto dado, onde eu estou fazendo a aproximação. Bom, apesar de que esse exemplo nos deu a impressão de que quando eu aumento o grau do polinômio, eu aproximo melhor a função, essa regra não é uma regra geral, tá? Isso daí aconteceu especificamente nesse exemplo da função exponencial. Mas tem outras funções onde mesmo eu aumentando o grau do polinômio, não significa que ele necessariamente vai se aproximar melhor da função. Enfim, de uma forma geral, o polinômio de Taylor ele tem uma boa aproximação apenas no ponto, tá? E ele, apesar de ter importância relevante na construção de problemas numéricos, ele acaba não sendo uma boa opção para eu fazer aproximações de uma função por um polinômio num determinado intervalo. Ele acaba causando algumas discrepâncias. Tá? Existem ainda outros métodos, outros polinômios que podem ser aproximados, e é o que a gente vai ver nos próximos slides. A gente vai estudar um outro polinômio, que são os chamados polinômios interpoladores de Lagrange, que eles vão se apresentar mais adequados para a gente aproximar nossas funções por polinômios, tá ok? Então vamos lá, vamos começar agora vendo o polinômio de Lagrange com o seguinte problema. Eu quero determinar um polinômio de grau 1, ou seja, uma reta, que passa por pontos distintos, né? Pelos pontos x0 e y0, que são as coordenadas do primeiro ponto, e a coordenada do segundo ponto, x1 e y1, tá ok? Então, eu dei 2 pontos no problema, e obviamente que por 2 pontos está bem definida uma reta, então por isso que a gente começou querendo determinar o polinômio de grau 1, ou seja, qual é a reta que passa por esses pontos. Obviamente que a gente pode tratar esse problema usando a equação de uma reta convencional, mas não é essa abordagem que eu quero trabalhar aqui. Eu quero usar uma outra estrutura que possa ser generalizada para eu achar polinômios de quaisquer graus, tá? Não necessariamente só uma equação da reta. Por isso que a gente não vai se prender ao caso específico da equação da reta, que só serviria para polinômio de grau 1. Tá? No caso, vai dar uma reta, porém a gente vai olhar sobre uma estrutura que pode ser generalizada para
qualquer grau, como eu falei. Bom, esse problema, pessoal, ele é equivalente ao problema aqui abaixo, ó. É a mesma coisa de eu querer aproximar uma função f, na qual eu conheço o valor dessa função no ponto x0 e ponto x1, ou seja, esses dois pontos aqui, sendo que esse y0 é o valor da função no ponto x0 e esse valor y1 é o valor da função no ponto x1. Então, fornecer as duas coordenadas dos dois pontos é equivalente também a eu querer conhecidos os valores da função nos dois pontos, eu querer usar um polinômio interpolador de primeiro grau. São problemas completamente equivalentes, tá? Então, está aqui uma descrição geométrica do problema. Eu conheço esses dois pontos aqui, onde esse ponto aqui tem coordenadas x0 e x1, e a altura dele é o resultado de uma função. O y0 é o valor da função no ponto x0, e o resultado aqui é o valor da função no ponto x1, que dá o y1. Então, eu conheço o valor da função apenas dos dois pontos, e eu quero descobrir uma maneira de eu aproximar essa função por um polinômio que passa por esses pontos, tá? Que no caso aqui vai ser um polinômio de primeiro grau, que é uma reta, tá ok? Então, a gente vai definir aqui uma função que eu vou chamar L0, tá? Calculada em x, ou seja, esse x aqui representa qualquer ponto no meu domínio, e eu vou definir ela da seguinte forma, ó. Vai ser a minha variável x menos o x1, menos o segundo ponto dado, dividido pela diferença entre x0 e x1, certo? Do ponto de vista geométrico, vamos tentar enxergar esse elemento aqui, ó. Essa diferença x menos... Suponha que o ponto x esteja aqui, ó, seja esse ponto. Então, a diferença x1 menos x0 representa, em módulo, esse tamanho aqui, desse segmento, tá ok? Já a diferença aqui no denominador x0 e x1 é a diferença do meu intervalo aqui, ó, x0 menos x1 em módulo. E essa divisão aqui representa a proporção, né? Quanto proporcionalmente o x1 ocupa desse segmento, tá? Se ele estiver exatamente no meio, vai dar 0,5, ou seja, metade do segmento. Então, essa função L0, que eu estou chamando L0, ela representa a distância da minha variável x até o extremo x1, comparado com o total, com a distância total do segmento. Do mesmo modo, eu vou definir a função L1 de x, que vai pegar agora, ó, o x em relação ao outro extremo x0. Então, eu tenho o x aqui, eu vou pegar essa distância aqui, ó, tá? Olha aqui, daqui para cá, em módulo, e vou dividir pelo segmento todo. Então, se vocês repararem bem, do ponto de vista geométrico, a função L0 aqui, ó, ela mede quanto proporcionalmente eu escolhi do ponto x, que esse ponto x é variável aqui. Lembre-se que esse ponto x é variável. Quanto que proporcionalmente o x até o x1 ocupa do total, que é esse laranja, e quanto proporcionalmente do x até o outro extremo x0 ocupa também do segmento. Então, vocês percebem que a soma desses dois números aqui representam o total, tá ok? Eu estou dividindo o segmento em dois pedaços e proporcionalmente quanto cada um ocupa. Então, com isso, pessoal, dada uma variável x, eu sei proporcionalmente ou relativamente ou percentualmente, como vocês queiram, qual a distância de x a cada extremo comparado com o total. E vai ser essa informação que está contida em L0 e em L1 que eu vou querer usar dentro desse segmento total aqui agora na minha imagem, tá? Do meu y1, eu quero usar essa mesma proporção para localizar o f de x ou o p de x aqui. O p de x vai ter que estar num lugar onde as distâncias aos extremos mantenham as mesmas proporções, tá certo? Isso é a ideia que eu quero usar para definir aqui onde se encontra a imagem desse ponto aqui no meu polinômio, certo? Então, uma coisa que é importante a gente entender é justamente o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar, lembre-se que L0 é uma proporção, é a distância relativa do x
a um dos extremos, e o L1 é a outra proporção, a outra distância relativa. Eu vou pegar essas mesmas distâncias aqui, ou distâncias relativas, e vou aplicar a esses extremos aqui, ó, no meu domínio, na minha imagem, desculpa. E com isso, o meu ponto P de x, ele vai estar localizado também proporcionalmente às mesmas distâncias dos extremos que o ponto x está localizado aqui. Tá? Essa é a interpretação geométrica desse método aqui. Ó. Então, substituindo a função L0 e L1 aqui, eu estou definindo aqui um polinômio P de x, que é dado por essa forma. Se vocês repararem, ó, x0 e x1 são constantes, f de x0 é constante. O que aparece aqui é só a variável x, então isso é a equação de uma reta, tá ok? Então aqui é o polinômio, que eu vou chamar de polinômio interpolador de Lagrange, para os dois pontos dados. Então, para esses dois pontos, o polinômio interpolador ele é uma reta, tá ok? Dado por essa forma. E esse P de x justamente vai estar aqui, ó. Essa mesma distância aqui, ó, o laranja aqui é o total, representa. O verde, comparado aqui, ele tem a mesma proporção sobre esse segmento vertical que esse segmento verde tem sobre esse. E o vermelho também vai ter a mesma proporção. E justamente aqui vai estar o P de x, tá? Então, dado um ponto x no meu domínio, eu calculo essas distâncias relativas e uso ela aqui para localizar onde é que está a imagem desse ponto. Com isso, eu digo que eu consegui reconstruir, né, o valor da minha função representada por essa, através dessa fórmula, desse, que é um polinômio. Tá ok? Então, se eu mover o x, andar para a esquerda, para a direita, eu vou construindo novos pontos aqui. E se eu plotar todos os pontos, eles vão morar sobre essa reta, que é o nosso polinômio P de x. Tá ok? Essa fórmula aqui é o que eu chamo de polinômio interpolador de Lagrange de grau 1 para os dois pontos dados. Tá ok? E é importante a gente também já explorar algumas características, algumas propriedades, que é o seguinte. Se eu pegar aqui a minha função L0, ó, e calcular ela, essa função aqui, calcular ela no ponto x0, se eu substituir aqui x por x0, ó, vocês percebam que vai ficar x0 menos x1, isso aqui vai dar 1. Então, L0 de x0 dá 1. E se eu substituir aqui o L0 por x1, jogar aqui nessa fórmula, em vez de x eu botar x1, aí x1 menos x1 dá 0, ele vai dar 0 aqui. Ó, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui agora para a minha função L1. Se eu substituir x0 primeiro aqui, ó, x0 menos x0 dá 0, então L1 de x0 dá 0. Se eu substituir L1 por x1, x por x1 de agora, aí vai ficar x1 menos x0, x1 menos x0 vai dar 1. Então é importante a gente já começar a guardar essas propriedades, porque essa lógica que eu estou usando aqui, ele vai servir para a gente descobrir também outros polinômios de graus maiores. Então essas duas funções aqui, eu vou chamar de polinômios interpolantes, eles vão servir de base para eu reconstruir o meu polinômio P, tá? E eles têm essas propriedades. Nos extremos, tá? Cada um desses dois polinômios vale 1 em um dos extremos e vale 0 no outro extremo. Ó. O L0 vale 1 no extremo e vale 0 no outro ponto, no outro extremo. O L1 é a mesma coisa, aí só que eles se revezam. Ele vale 0 em um extremo e vale 1 em outro extremo. Tá ok? Se você olhar essa expressão aqui, ó, isso aqui é uma combinação linear desses dois polinômios. Tá? Cada polinômio desse aqui, ele está sendo multiplicado por um número, que esse número é o f de x0 e o f de x1, e está sendo somado. Isso é uma combinação. E quando eu combino essas duas funções, que são a minha base, os meus polinômios interpolantes, eu formo o meu polinômio P. Tá ok? Então, vamos usar essa ideia para a gente entender os próximos passos aqui, tá? Bom, uma outra coisa importante é a gente provar que realmente o polinômio que a gente acabou de
calcular, ele passa realmente nos dois pontos. Se eu quiser calcular esse P no ponto x0, basta eu substituir aqui onde tiver x0, ó. Aí isso daqui a gente sabe que L0 de x0 dá 1 e L1 de x0 dá 0 aqui, ó. Então, substituindo aqui nessa fórmula, vai dar 1 vezes f de x0. Então, ele realmente, o polinômio nos pontos dados, ele tem o mesmo valor da função, ó. Tá certo? P de x0 vale f de x0, que é o ponto dado. Da mesma forma, P de x1, se eu substituir aqui, e usando agora o fato de L1 de x0 ser 0 e L1 de x1 ser 1, isso aqui vai dar 1 vezes f de x1 vai dar f de x1. Então, com isso, a gente fica claro que o polinômio realmente passa pelos dois pontos, tá ok? Repito, pessoal. A gente poderia, dados esses dois pontos, simplesmente ter usado a equação da reta, e que essa é a mesma equação da reta, tá? Só que aqui eu estou mostrando ela com uma outra estrutura que pode ser generalizada não apenas para a interpolação usando retas, mas também interpolação de mais pontos, onde vão aparecer polinômios de graus maiores, como parábolas e outros polinômios de grau 3. Tá? Por isso que a gente está usando uma estrutura um pouco mais laboriosa aqui. Bom, então isso aqui, o P de x, ele é um polinômio de grau 1 que passa pelos dois pontos dados, tá ok? Pois bem, vamos ver, só para fixar isso aqui, ver um exemplo aqui. Determinar o polinômio de Lagrange que passa por esses dois pontos aqui, esses pontos dados, tá ok? Então, aqui está o x0, aqui está o x1, né? O x0 vale 2, o x1 vale 5. E aí, com esses pontos, eu vou calcular o meu primeiro polinômio interpolante, que é a função interpolante, que é o L0. Então, veja que eu estou usando a fórmula. E aí, eu já queria destacar para vocês também uma coisa que vai ser importante. Vocês percebam que o L0, na fórmula dele, não aparece o x0 no numerador, tá? Esses L's aqui, a variável aparece sempre no numerador e aparece a diferença dela com o outro ponto, não aparece com o x0. E o denominador, justamente, eu substituo a variável pelo x0 nessa fórmula, tá ok? Então, essa foi a fórmula. Se a gente substituir os valores dados, o x1 vale 5, o x0 2 e o x1 5, jogando aqui, isso daqui vai dar menos 1/3 de x menos 5. Então, esse L0, que é um dos polinômios que eu vou usar como base para interpolar, ele deu menos 1/3 de x menos 5. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver que isso também é uma equação de uma reta, porque esse polinômio é de grau 1. O polinômio L1, só para a gente entender bem a fórmula dele. Então, vejam que é sempre a variável menos o... Não aparece o x1 aqui em cima, agora aparece o outro. E o x1 substitui a variável embaixo no denominador. Substituindo esses valores de x0 e x1, eu obtenho 1/3 de x menos 2. Tá? E agora o que a gente vai fazer é usar esses dois polinômios aqui como base, sendo que eles vão ser multiplicados pelos valores da função aqui, tá? Ou seja, uma combinação linear. O P de x vai ser o L de x0 multiplicado pelo valor da função no x0, mais o L1 no x, desculpe, multiplicado pela função do ponto f de x1, tá? Então, aqui a gente vai ter menos 1/3, aqui é o L0, o f de x0 é 4, que é esse 4 aqui, o L1, que é 1/3 de x menos 2, vezes o f de x1, que é 1. Se a gente for desenvolver isso aqui, né? Multiplicando aqui o menos 1/3 e o 4 e 1/3 aqui, a gente obtém que o nosso polinômio interpolador de Lagrange vai ser menos x mais 6, tá ok? Então, pessoal, o segredo desse processo é a gente primeiro encontrar esses L's, depois de encontrados os L's, a gente usar uma combinação linear deles e aí a gente obtém o polinômio dado. Então, aqui está o problema, os dois pontos dados, 2, 4, 5 e 1, e aqui está o nosso polinômio
de Lagrange, que é o P de x, que é dado por essa equação. Ele está aproximando aqui a função que passa por esses dois pontos, tá ok? Pois bem, vamos tentar generalizar agora o problema, vamos lá. No problema anterior, nós temos dois pontos dados e nós obtivemos um polinômio de grau 1, que é uma reta que passa por dois pontos. Quando nós temos três pontos, é possível a gente descrever uma parábola que passa por esses três pontos, que é um polinômio de grau 2. Tá? A lógica vai ser essa. Se você tem agora 4 pontos, por 4 pontos sempre vai ser possível a gente passar um polinômio de grau 3. 5 pontos, o polinômio de grau 4 e assim por diante. Então, generalizando essa ideia, nós vamos construir um polinômio de grau máximo n, que passa por n mais 1 ponto. A gente quer generalizar o processo que a gente viu nos slides anteriores, tá? Então, os pontos dados aqui vão ser o seguinte: em vez de eu fornecer 2 pontos, eu vou fornecer n pontos, que são pontos x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, xn, f de xn. E a partir daqui, eu quero tentar construir um polinômio usando a mesma estratégia que a gente usou no caso anterior, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, eu estou supondo que eu tenho aqui essa função aqui é f de x, que é aqui essa curva azul, e eu escolhi aqui n pontos, x0, x1, onde eu sei o ponto e a função. E agora eu quero calcular um polinômio aqui, a curva preta, p de x, que passe por esses n pontos dados e aproxime a função f de x. Essa vai ser a nossa ideia, tá ok? Então vamos lá. No caso de dois pontos, quando nós só tínhamos 2 pontos, por exemplo, como foi que nós procedemos para a gente emendar com o que vai ser dado agora? A gente precisou calcular duas funções interpolantes, o L0 e o L1. Tá? Cada uma tem uma propriedade importante para os dois pontos. Por exemplo, o L0, ó, a gente construiu de maneira que ele desse 1 no ponto x0 e desse 0 nos demais pontos, que no caso era só o x1. Já o L1, ele deu o valor 1 no ponto x1 e deu o valor 0 nos demais, que no caso era só x0. Eu quero construir, e vocês percebam que o L0 ele foi construído de maneira que no denominador não aparecia a diferença da variável com o x0, só aparecia a diferença da variável com o x1. E no numerador, aí onde tinha a variável, substituir pelo x0. O L1 foi construído de forma semelhante, de modo que não aparece a diferença com o x1 em cima. Então, eu estou destacando pontos importantes que vão nos permitir padronizar a ideia para construir para qualquer grau. Então, no caso de eu ter 2 pontos, eu precisei de duas funções, o L0 e do L1. Se eu tivesse 3 pontos, o que eu vou passar para vocês é que eu vou precisar agora construir 3 funções dessas, o L0, o L1 e o L2. Se eu tiver 4 pontos, eu vou precisar construir 4 funções, tá ok? Então, como no caso eu tenho aqui n mais 1 pontos, tá? Eu vou precisar construir n mais 1 funções. E cada função dessa, ela vai ter o valor 1 em apenas um daqueles pontos e vai ser 0 nos demais, tá? Igual que a gente fez aqui, ó, o L0 é 1 apenas no x0, o L1 é 1 apenas no x1, o L2 que eu for construir, eu quero que ele seja 1 apenas no x2 e seja 0 nos demais. O L3 eu quero que ele seja 1 apenas no x3 e assim por diante. Então, para que a gente obtenha essas duas propriedades, quando a gente for fazer a diferença na variável, não pode aparecer o x0 aqui, por exemplo. Tá? Aparece apenas os outros, a variável menos os outros. Aqui, ó, o L1 apareceu a variável menos os outros. Tá, ok? Essa vai ser a ideia que a gente vai querer explorar aqui. Então, vamos lá. Ó. Vamos tentar generalizar essa ideia.
para os n pontos que eu vou trabalhar aqui, n mais 1 pontos, né? No caso que vai para cá variando de 0, 1 até n, são os n mais 1 pontos. Nós vamos construir uma função que eu vou chamar L de K de X, igual que eu construí. Só uma observação, pessoal, esse n aqui nessa anotação é só para indicar que essa função tem grau L, grau n, desculpa, tá? Mas eu não preciso destacar esse n, por simplicidade a gente só bota o k. Por exemplo, no caso de 2 pontos, essa função aqui ela tem grau 1, tá? Essa também tem grau 1, mas eu não destaquei. Poderia escrever 1,0 e 1,1 para indicar. O primeiro número representa o grau. Quando eu tiver 3 pontos, por 3 pontos passa uma parábola. Então, essas minhas funções vão ter grau 2. Quando eu tiver 4 pontos, elas vão ter grau 3. Então, essa letrinha N é só para indicar o grau, mas assim, ela não é necessária. A não ser que cause alguma dúvida, a gente representa ela, tá? Então, a gente só vai se focar nesse K aqui, tá ok? Então, vamos lá. Para cada ponto, eu tenho n mais 1 pontos, eu vou construir uma função, L de K, que tem a seguinte propriedade. Olha, vamos lá. Eu quero que ela seja 1, vou olhar a primeira propriedade 2. Quando o K aqui, o índice da amostra for o mesmo índice da função, vamos lá, relembrando aqui em cima do grau 1, ó. O L calculado, o L de 0 no x0 é 1, ou seja, ó, quando o índice da amostra for o mesmo índice da função, eu quero que ele seja 1, ó, K e K. Ó. Mesma coisa aqui, ó, 1 e 1. Aqui foi 1. E quero que ele seja 0 quando o índice da função for diferente do índice da amostra. Por exemplo, aqui, ó, aqui é 0 e aqui é 1, então ela deu 0. Aqui é 1 e aqui é 0, ela deu 0. Tá? Essas duas propriedades que eu explorei com vocês no caso do polinômio de grau 1 até agora, elas têm que ser mantidas para qualquer caso, qualquer polinômio. Tá? Essas características vão ser importantes para a gente conseguir a interpolação da maneira que a gente precisa. Então, para eu obter essas duas propriedades, eu tenho que seguir esse padrão de descrição. Eu quero, por exemplo, que cada L, na hora que eu for construir, olhando só para o K, apareça no numerador a variável menos todas as amostras, menos a amostra K. Então, eu não quero que apareça o x0 aqui, ó, apareceu só o x1. Eu não quero que apareça o x1 aqui, no caso do L1, aqui em cima, tá? Então, por exemplo, se eu for calcular o L2, não é para aparecer o x2 no numerador, é para aparecer o x1, o x0, mas não o x2, tá? Então, para a gente tentar ser objetivo, vamos colocar a forma geral aqui, ó. Vocês percebam que quando eu tenho apenas 2 pontos, isso daqui dá grau 1. Se eu tenho 3 pontos, vai dar grau 2. E para ter grau 2, eu preciso ter um produto de x vezes outro termo com x aqui. Se eu quero que tenha grau 3, eu tenho que ter dois produtos, x vezes x vezes x. Então, vocês têm que ver que, de uma forma geral, tem que ter aqui n produtos aqui para poder dar o grau que eu quero aqui, tá? N produtos aqui, ó. Então, vamos lá. Eu quero calcular o elemento, a função LK. Em cima não pode, aparece a variável subtraída de todos os pontos menos o xk. O xk não pode aparecer aqui em cima. Então vamos lá. Apareceu o x0, x1, aí eu estou aumentando, vai aumentando, aí k menos 1. O próximo deveria ser o x menos xk, aí ele pula. Aí já vai para o xk mais 1, tá? Até chegar o xn. Então devem aparecer todos menos o xk. E no denominador aparecem esses mesmos produtos, onde que eu substituo a variável pelo xk. Tá ok? É justamente esse tipo de construção que ele garante essas duas propriedades aqui. Tá? Por exemplo, se aqui eu substituo por xk, então vai ficar ó, xk, onde tiver x eu boto xk, xk, xk. Aí dá igual, eu divido o numerador e o denominador, então vai dar 1. Ó, L de K de xk vai dar 1. Ok?
Agora, se esse x eu substituo por x0 aqui em cima, por x1, por x2, menos o x, qualquer outro vai dar zero. Por exemplo, se eu substituo o x0 aqui em cima, x0 menos x0 dá zero, aí zero zerou todo mundo, opa, deu zero, tá? Porque o x0, supondo que o k não é zero. Se eu jogar aqui o x1, ó, aí x1 menos x1 dá zero, zero todo mundo. Então, qualquer uma... Veja que eu estou fazendo a análise da minha função nas amostras, tá ok, pessoal? Então, é o que vai acontecer, tá? Então, no final das contas, a gente observa que esse nosso L realmente ele dá zero quando o I é diferente de K, e esse L dá 1 quando esses Ks aqui, né, o índice da função e o índice da amostra é o mesmo, tá ok? E mais uma vez eu quero destacar aqui a notação, tá? A notação mostrando que esse N aqui, ele aparece, fica uma notação pesada, mas no fundo basta colocar aqui, eu posso omiti-la quando não tiver problema, tá ok? Pois bem, ainda seguindo aqui a nossa análise sobre a fórmula, aqui está a fórmula dos nossos polinômios interpolantes aqui, eu vou ter aqui a mesma quantidade de pontos, vai ser a mesma quantidade desses polinômios. Essa fórmula aqui, pessoal, do mesmo jeito que existe o chamado somatório, quando eu tenho somas de termos que eu tenho uma descrição geral, aqui eu tenho produtos de termos que eu posso ter uma descrição geral, tá? Então aqui vocês vejam que eu tenho x menos x0, x menos x1, x menos xk menos 1, tá? Então eu posso escrever aqui x menos xi, onde esse i varia de 0 a n, sendo que o i não pode ser k. Lembre-se que eu pulo o k, ó, tá? E o denominador a mesma coisa, xk menos x0, xk menos x1, então é xk menos xi, tá ok? Óbvio que se o i for igual a k, nem pode ser também, porque aqui eu teria o denominador zero, tá ok? Então aqui foi a fórmula para cada elemento da minha base de polinômios, ou seja, cada polinômio interpolante aqui é dado de forma sintética por esse produtório aqui, tá ok? Bom, e ainda finalizando a nossa análise, que é para vocês entenderem melhor isso aqui, entenderem bem, no caso de 2 pontos, né, vamos resumir o que a gente fez revisando. Esses L's aqui, ó, eles se reduzem, simplesmente eles só têm um produto. O produto aqui, aliás, um termo, tá? O produtório só tem um termo, que seria, no caso do L0, vai ser o x menos o x1, dividido pelo x0 menos o x1. Já o L1 é o x menos o x0. Veja que não aparece o x0 e não aparece o x1 aqui, tá? Lembrando-se das nossas propriedades, esse L0 aqui ele dá 1 no x0 e dá 0 nos demais. O L1 é a mesma coisa, ó, deu 1 no x1 e 0 nos demais, tá ok? Vamos fazer uma análise agora se eu considerar 3 pontos. Se eu tiver no meu problema 3 pontos dados por x0, y0, x1, y2, y2, eu teria então 3 polinômios interpolantes. Aqui eu teria o L0. Então veja que como agora o meu produtório só tem 2, né? Ou seja, só tem dois fatores aqui. Só não pode ter o x0 em cima, ou seja, o x menos o x0. Então vai ter o x menos o x1 vezes o x menos o x2. E no denominador são os mesmos termos aqui, só que no lugar de x aparece x0. Quem seria o L1? Não aparece o x1 em cima, ó. Tá vendo? X menos x0, x menos x2. Denominador a mesma coisa, aparece o x1 aqui no lugar da variável. E aqui eu tenho agora o L2. O L2 não aparece o x2 em cima, no numerador. X menos x0, x menos x1. Tá? E aí, cada uma dessas funções apresenta essas propriedades. Por exemplo, o L0, ó, se eu for calcular o L0, ele só é 1 no x0. Ó. Se eu substituir o x aqui por x0, aí dá o numerador e o denominador igual dá 1. Mas se eu calcular esse L0 no x
Desculpa. Aqui é o L0 no x0. Se eu for calcular o L1 no x0, aí ele dá 0, ó, o L1 e o L2. Então, só quem dá 1 no x0, estou calculando os 3 no x0. Só onde dá 1 é aqui. Se eu calcular os 3 agora no x1, ó, então aqui vai dar 0, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Mesma coisa, se eu calcular as 3 funções no x2, então aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Tá ok? Eu posso também olhar aqui em vermelho, são os valores da minha base L0, do meu elemento L0, calculado nos 3. Ó, ele só dá 1 no primeiro, aqui ele só dá 1 no x1, que é o segundo, e aqui ele só dá 1 no L2 no x2, que é o terceiro. Tá ok? E se você fosse usar 4, 5 pontos, mesma propriedade, ele só vai dar 1 no elemento equivalente, né, que ficou faltando aqui em cima, e dá 0 em todos os demais. Voltando aqui, o nosso polinômio vai ser então o quê? Vai ser essas duas funções, ó, o L0 e o L1, multiplicados pelo valor da função y0 e o y1, ou seja, f de x0 e f de x1. Então, vocês vejam que a fórmula de interpolação, independente do grau, vai ser sempre essa aqui, tá? Não importa se isso é uma reta, se é uma parábola, se é um polinômio de grau 3 ou grau 4, 1000 ou n qualquer. Você veja que aqui vai ser a mesma coisa, ó. O meu polinômio vai ser a interpolação linear dessas três funções, ó, L0, L1, ou seja, multiplicada pelo valor da função. E f de x0, f de x1, f de x2. Você veja que a fórmula é a mesma. Então, é interessante você perceber que, nesse caso, o meu polinômio ele está sendo a soma de dois polinômios, que são duas retas, porque o L0 é uma reta. Quando eu multiplico por um número, isso é um número, ele continua uma reta, e aqui também é uma reta e continua uma reta. Quando eu somo essas duas retas, isso aqui dá uma reta, então é um polinômio de grau 1. Ele vai estar aproximando a função que passa pelos dois pontos. Aqui é a mesma coisa, o L2, se você reparar, ó, ele é uma parábola agora. Ó. Produto x por x vai dar x ao quadrado aqui. Todos os outros elementos são constantes, tá? L1 também é uma parábola, L2 uma parábola. Então, eu tenho uma parábola vezes um número, continua sendo uma parábola escalada, né? Com a escala. Aqui é outra parábola com a escala, aqui é outra parábola com a escala. Eu estou somando 3 parábolas, o resultado vai dar uma parábola. Então, eu tenho o P de x é a parábola que melhor se ajusta a esses 3 pontos aqui. Então, ele vai aproximar a minha função f, né, uma função qualquer que esteja passando pelos 3 pontos aqui, tá ok? Bom, e vamos dar uma olhada, pessoal, no gráfico dessas funções L0, L1, tá? O que importa, vamos lá, no final das contas, é o gráfico do P de x, tá? É o gráfico do P de x. Mas se a gente quiser, a gente também pode explorar como é que seria a cara dessas funções L0, L1 aqui, tá? Vamos ver aqui nesse caso, ó. O L0, como o L0 ele é uma reta, basta eu saber dois pontos dela que eu sei o gráfico. Eu sei que ela passa no ponto x0 e 1 e no ponto x1 e 0. Do mesmo modo, o L1 passa no ponto x0 e 0 e x1 e 0. Então, basta aqui, ó, ponto x0, x1, vamos supor que eles estejam ordenados. Então, o L0, que é que está em vermelho, ó, ele passa no x0 e 1, eu vou na altura 1 aqui, ó. Então, ele passa aqui e passa no x0, x1 e 0. Então, dá essa reta aqui, ó. Já o L1 dá essa outra reta. Então, é interessante que, no caso de uma função de grau 1, polinômio de grau 1, ele vai ser o resultado da combinação dessas duas retas que passam no retângulo de altura 1 e base x1 menos x0 aqui, tá ok? Então, eu pego essas funções, essas retas, multiplico, modifico elas e somo. Então, elas vão servir de base para eu construir qualquer polinômio de grau 1. São elas as bases, né, a partir desses dois pontos. A mesma coisa a gente pode ter curiosidade. Repito, pessoal, nesse gráfico eu não estou mostrando a minha função que está sendo o meu polinômio de Lagrange, tá? Estou mostrando as bases, as funções que vão dar origem a ele. Nos exemplos anteriores eu desenhei o polinômio, aqui estou desenhando só
para a gente ver a cara desses L's aqui. No caso de 3 pontos, eu tenho 3 funções que vão ser 3 parábolas. Tá? Se você olhar aqui em vermelho, a primeira parábola ela é 1 no x0 e é 0 nos demais pontos. Tá? Aqui é a mesma coisa, ele é 1 no x1, a outra parábola, e 0 nos demais pontos, e aqui a L2, essa parábola ela é 1 no x2 e 0 nos demais pontos. Então, supondo que esses 3 pontos estejam ordenados na ordem x0, x1, x2, ó, a parábola vermelha, ó, ela é x0 ela é 1, aqui o x0 ela tem altura 1, e no x1, ó, aí ela vem porque ela é 0 aqui, e ela se transforma em 0 aqui. Como ela é uma parábola, então ela vem, desceu e subiu. Vocês lembrem que uma parábola ela corta no máximo 2 vezes o eixo x. Tá? Ela tem no máximo 2 raízes. Tá? Uma reta tem no máximo uma raiz, só corta uma vez o eixo x. Já uma parábola corta no máximo 2. Por isso que ela vai ter esse comportamento. O L1, ó, ele é 0 no x0, então ó, o x0 aqui, o L1 é a parábola azul aqui, ó, ele é 0, depois ele sobe para 1, depois ele volta para 0, então ele tem esse comportamento, essa concavidade. Já o L2, que é essa laranja, ele é 0, 0 e 1, então ele era 0 aqui, ele é 0 e depois ele sobe, mas como ele é uma parábola, ele vai ter esse comportamento. Então essas 3 parábolas aqui, ó, elas vão... Eu faço combinações lineares delas e obtenho, à medida que a minha variável x anda aqui, eu vou combinando elas e o resultado dá uma outra parábola que está passando pelos 3 pontos. Tá ok? Então, de uma forma geral, se eu tivesse 4 pontos, eu ia ter 4 funções aqui de graus 3 que estariam sendo combinadas para formar o meu polinômio. E assim por diante. Tá? Se eu tiver N pontos aqui, N mais 1 pontos, as minhas funções vão ter grau N, vão ser polinômios de grau N. Vocês estão lembrados que o grau do polinômio representa a quantidade de vezes que ele corta o eixo x. Por exemplo, uma reta é grau 1, corta no máximo uma vez. Uma parábola é grau 2, corta no máximo 2 vezes. Grau 3 corta no máximo 3 vezes. Grau N ele corta no máximo N vezes. E ela sempre vai cortar justamente nesses pontos aqui, ó. Tá? Onde eles, aqui, ó, aqui é onde ele corta o eixo x, tá? Esse é o comportamento dessas parábolas. Então, ainda analisando essas funções L, se eu tiver a cara geral de uma função de grau N aqui, ó, ela aqui é um polinômio, tá? Ele corta várias vezes aqui. Obviamente que isso daqui é um polinômio de grau par. Quando é de grau par, quando ele corta o eixo x, ele sempre volta a cortar um número par de vezes, tá? Então, por exemplo, se essa parte aqui estava para baixo, ele está subindo, o último ele tem que descer também, para poder ficar uma quantidade par de vezes. Se isso aqui fosse um polinômio de grau ímpar, esse seria a última interseção daqui, ele subiria. Então, essa parte viria para baixo e essa para cima. É o que caracteriza os polinômios de grau ímpar. Então, um polinômio de grau n, ele é interpolado a partir, ele é uma combinação linear de n funções desse tipo, que são os nossos L's. Tá ok? Bom, então, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, a gente faz um exemplo aqui sobre essas interpolações.